Determinados momentos da vida, a gente decide retomar alguma coisa que a gente parou, aprender uma língua, aprender a tocar um instrumento musical, enfim, retomar um processo de aprendizagem. É muito difícil, é muito difícil. E eu tenho experiência de ter começado muitas coisas e parado no meio, e percebo isso, essa dificuldade de retomar projetos. E pode ser que você esteja agora nessa fase de retomar os estudos para concursos públicos. Talvez seja mais difícil retomar do que começar, em algum sentido. Quando você retoma, você já tem alguma experiência, talvez você estudou, mas provavelmente se você parou em algum momento, geralmente é porque você se sentiu confortável em alguma situação da sua vida, no seu trabalho, ou você passou em outro concurso, ou as coisas estavam dando bem, mais ou menos bem, numa carreira privada, e você adia aquele sonho. E quando você resolve tomar a decisão de voltar a estudar, isso ocorre também num momento, em geral, de fragilidade. Por isso que eu digo que é mais difícil. O grande risco que eu vejo é quando você toma essa decisão precisando passar no concurso por uma questão financeira, porque aí você tem um impacto psicológico muito grande. E esse impacto psicológico ele vai trazer uma pressão muito difícil de superar. Mas, em geral, quando a gente retoma um projeto, a primeira coisa é saber o que fazer. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? O que que a gente tem que fazer? Quais são os primeiros passos ali para a gente sair da inércia, para a gente ganhar tração, para a gente conseguir evoluir e colocar aquilo na nossa rotina e fazer com que isso faça parte da gente, né. Então, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te falar de uma estratégia que vai te ajudar bastante nisso, que vai te ajudar a sair dessa inércia, a retomar os estudos, a se organizar e tomar boas decisões. O grande detalhe é esse, né, você tem que tomar decisões. Você já tomou a decisão de voltar a estudar. Primeira coisa que eu te digo é: anote, por favor. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão resoluta, ela tem que ser uma decisão, assim, irrevogável. Falar nisso, coloque aqui qual concurso, para qual concurso você está estudando, eu quero saber, coloque aqui nos comentários, por favor, digita aí rapidinho, para eu dar uma olhada, para saber quem está me seguindo aí. Então, essa, decisão, ela tem que ser uma decisão definitiva, ou seja, você vai voltar a estudar. Não pode ser uma decisão meia bomba, tá, não pode ser uma decisão: "Ah, eu acho que eu vou", não, toma a decisão, tenha hombridade, toma a decisão e segue com a sua decisão. Não resolveu voltar a estudar? Não tem meia bomba, não tem mais ou menos, a galera que está estudando, a galera está voando, e você pode chegar lá, mas você tem que tomar uma decisão. Eu vejo as pessoas falando: "Ah, estou estudando há 2, 3, 4 anos", não tá. Quem está estudando sério mesmo, quem está estudando sério mesmo, são pouquíssimas pessoas. Bom, existem algumas decisões que você deve tomar logo de início. E a primeira decisão que você tem que tomar logo no início, você tem que tomar essa decisão, você tem que escolher uma prova, você tem que escolher um concurso. E essa decisão não significa dizer que você depois não possa mudar. Mas hoje você não consegue começar a estudar com qualidade, você não consegue começar a estudar com assertividade, você não vai se tornar competitivo se você não tomar essa decisão de primeira. Então, eu quero estudar para delegado. Beleza, já é alguma coisa. De onde? Ah, do meu estado, ou federal, ou do DF, ou não sei de onde. Tome essa decisão agora. Tome essa decisão agora. Essa decisão, como eu disse, você vai poder depois reavaliar mais para frente. O que acontece, pessoal, é que é o seguinte: hoje, o que acontece hoje no mundo dos concursos é que o pessoal está muito profissionalizado, assim. O pessoal não está, quando eu digo profissionalizado, em relação aos estudos, a galera está estudando bem, estudando muito, com os bons materiais, e também estão focados em concursos muito específicos, então eles estão ficando ali especialistas. Então não adianta você falar assim: "Ah, eu vou estudar para delegado, mas eu vou fazendo agente de polícia,
que aí vai que eu não passa. Porque o pessoal que está estudando para agente de polícia, tem dentista estudando para agente de polícia, tem engenheiro estudando para agente de polícia, tem arquiteto estudando para agente de polícia, tem muitas pessoas qualificadas estudando para agente de polícia, estudando para técnico de tribunal, para analista de tribunal. Então, não ache você que você vai falar assim, vou fazer um concurso meio. Não, esse concurso meio, se você decidir fazer, foca nele, e claro, no seu coração, um dia você quer retomar os estudos para ir para outra carreira, sem problema algum, mas você não vai conseguir fazer como um concurso meramente de passagem. Você tem que focar naquilo como se a sua vida dependesse daquilo. Então, a primeira coisa, você tem que se decidir. Ao se decidir, algumas coisas vão se tornar mais fáceis ou menos difíceis. Porque se você não se profissionalizar naquela prova, você vai ter dificuldades. Então, o que vai acontecer quando você decide e você toma uma decisão ali em relação a determinada prova? Vamos supor que você queira estudar para delegado federal, ou que você queira estudar para juiz, ou promotor, ou delegado de um estado, não importa. Vamos dar o exemplo aqui de delegado federal. Não, Lúcio, eu quero delegado federal, essa vai ser a minha prova. Legal, então vamos usar esse exemplo. Fica mais fácil para a gente pensar numa estratégia a partir daí. Primeira coisa, você sabe que a Polícia Federal, por muitos anos, adota o CESP como banca. Então, o CESP, o SEBRASP, vai realizar a prova da Polícia Federal. Isso já significa uma coisa muito importante. Você já sabe para qual banca você vai estudar. E se especializar na banca hoje é alguma coisa muito importante. Muito importante. Então, a primeira coisa, você vai poder estudar a banca. Você vai poder estudar o histórico das provas específicas desse cargo. E aí você pode estabelecer uma estratégia que seja não só pelo cargo, pelo histórico da prova, mas também pela banca. É claro que a gente está falando de uma banca que tem milhares e milhares de provas, de questões nos sites de concursos, que é concurso, concurso, mapa da prova, questões e tal, todos esses. Então você vai ter muita coisa, mas já é um filtro importante. Então você não vai ficar fazendo prova da FGV, você não vai não vai ficar fazendo prova da VUNESP, você vai fazer prova do CESP. E aí, a partir daí, você vai poder tomar outras decisões. Por exemplo, ao analisar essas provas, e aí é uma outra coisa que você deve fazer, inicialmente, depois que decidiu, depois que você já sabe para onde você vai focar, você tem que fazer um estudo da banca. Você não vai começar a fazer um estudo, uma programação de estudo, sem ter passado pelo menos uns 10 dias, olhando várias provas, entendendo como a banca funciona, entendendo isso por disciplina. Então você vai entrar lá, por exemplo, o que eu tenho que estudar em direito penal? Vai lá, abre lá a parte de questões, coloca o filtro direito penal. Aí depois você vai lá no ponto 1, que deve ser princípios e alguma coisa, aí você vai ver, em direito penal, quando você bota o filtro, vamos supor, né? Você bota lá o filtro, direito penal, banca CESP. Aí você vai excluir as anuladas e as desatualizadas. Aí vai dar lá, sei lá, de direito penal, superior, bota também nível superior, e se você quiser restringir um pouco, você pode colocar a formação direito. Aí você vai ter aquela quantidade de questões, vamos supor, 2.000 questões de direito penal. Pode ser mais, só um exemplo, só para facilitar o cálculo. Então, 2.000 questões de penal. Bacana, muita coisa, 2.000 questões, relativamente. Então, você vai lá e clica no ponto 1. De 2.000 questões, quantas questões são sobre princípios e aplicação da lei penal, que deve ser o primeiro ponto ali. Tem que abrir o site de questões para ver, mas deve ser alguma coisa assim. Tem 100 questões. Legal, anota. O ponto 2, teoria geral do crime, não sei o quê, tem 300 questões. Opa, isso já incide mais. Então, você começa a fazer esses levantamentos, anota, pode ser no computador, no seu caderno, para você saber, opa, calma aí, o CESP, então, em direito penal, já te digo logo, crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio público, crimes contra a vida, são muito importantes em qualquer prova. Então você pode, inclusive, tomar a decisão de começar por esses tópicos, se você já tiver condições de começar por esses tópicos, se você já tiver alguma bagagem. Aí você vai começar a olhar as provas
sem a necessidade de fazer as questões, olhar as provas. E você vai ver lá nos comentários, nos mais curtidos, use os comentários do Que Concurso. Tem muita gente boa, tem muita, claro, gente, tem muito erro, tem muita coisa, você vai usar com parcimônia aquilo. Mas, em geral, o pessoal que está estudando está colocando boas coisas ali. Então você vai colocar nos mais curtidos e você vai ver as melhores respostas. Lá na melhor resposta, ele vai te dizer, te dar uma ideia de se aquilo foi tirado da lei, da doutrina e da jurisprudência. E você começa a entender, por exemplo, que quando você está fazendo questões de direito penal, crimes contra o patrimônio, é basicamente jurisprudência e letra da lei, mais jurisprudência. Se você estiver estudando questões de crimes contra a administração pública, letra da lei. Então, você começa a achar os caminhos de estudo. No lugar de pegar um código desse, que eu amo para consulta, eu tenho esse código aqui, por exemplo, do Delman, eu amo consultar esse código. Mas ele é uma coisa de consulta. Se eu for resolver estudar a parte especial por ele, estudar todos os artigos, como eu já fiz aqui com vocês, eu já li todos os artigos desse código aqui com vocês ao vivo, está gravado aqui no YouTube, mas me tomou meses e meses e meses. Então você pode cortar caminhos. Existe como você cortar caminhos, mas você tem que fazer isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então tomou a decisão, essa decisão é importante, que vai colocar ali um direcionamento e você vai conseguir fazer esse trabalho com a banca. Então a primeira coisa é você conhecer a banca, conhecer profundamente a banca. Se alguém te perguntar assim, lá em direito, sei lá, civil, o que que mais cai? O que que o CESP mais tem? Você tem que fazer isso pela banca e você tem que fazer isso também o histórico das provas daquele concurso que você quer. Então, nesse nosso exemplo, nós estamos trabalhando com um delegado federal. Você tem que pegar todas as provas e dar uma olhada desse mesmo jeito. Antes de começar a estudar, antes de comprar material, antes de contratar um coach, antes de entrar no site de qualquer coisa, é isso que você tem que fazer. Você tem que se situar. Se você fizer isso, você automaticamente pula, pula lá na frente de um monte de gente que vai pegar aquele livro de excelentes professores com 2.500 páginas fora o conteúdo online e vou começar a ler lá a página 5. Evolução das constituições, Constituição na Idade Média, Constituição. Aí quando você vê, não tem aquilo. Então, esse é um trabalho que você tem que fazer inicialmente, obrigatoriamente. Deixa aqui o seu comentário, diga para qual concurso você está estudando, eu quero saber, e diga o que você achou desse conteúdo. Sucesso. Não é sonho, é meta.